E aí, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Se hoje um vídeo mais aterrorizante aqui nesse canal. Um tempo atrás eu gravei uma... Meu Deus, essa música tá extremamente alta. Um tempo atrás eu gravei um vídeo no Reddit sobre esse subreddit aqui, o Scary Stories. Mas eu achei muito ruim. Então a gente vai fazer um vídeo sobre True Scary Stories. Esse subreddit aqui, se quiser carregar, obrigado. Esse subreddit aqui, eu peguei os 3 mais votados e que me deram uma curiosidade a mais pra gente ler aqui hoje. A gente conversa com... Encontrei uma família incrivelmente assustadora há algum tempo. E tá escrito: feliz que você está viva. Ok, eu nunca posto nada aqui no Reddit, principalmente apenas lendo. Então desculpe-me se eu fizer algo que não seja... Fizer ou disser algo que não seja comum, que não seja uma cortesia comum aqui. Por volta de 2018 e 2019, eu, mulher de 25 anos, na época tinha 18 ou 19, morava em Nebraska, onde cresci. Eu morava na maior cidade do Nebraska, mas ainda era essencialmente cercada por campos de milho e trigo. A cidade estava se expandindo, então os ricos começaram a construir casas enormes com propriedades gigantescas nos arredores da cidade à medida que as coisas cresciam. Dito isso, eu tinha um bom amigo cuja casa dos pais era daquelas grandes, bem que tinha uma linha tênue entre o campo e a cidade. Meus amigos e eu estavam constantemente na casa dele porque era divertido. Eles tinham toneladas de propriedades para andar de 4x4, uma banheira de hidromassagem, uma enorme sala de estar para assistirmos esportes e ter sessões de reality shows na TV, etc. Os pais deles eram super legais e podíamos beber lá fora enquanto ficávamos em casa. Foi muito divertido, embora eu tivesse com muito medo do escuro, então eu simplesmente não saía depois de um certo tempo porque havia pouca iluminação e o vizinho mais próximo estava a cerca de 1 quilômetro de distância. Quilômetro? Um mile, né? Deve ser uma milha de distância. Eu sempre sentia uma energia estranha indo e voltando da casa dele como se fosse tarde da noite, mas nada aconteceu até uma noite em específico. O caminho até lá era uma estrada longa e sinuosa de mão dupla, com árvores grossas de ambos os lados, e você passa por um dos maiores cemitérios da cidade no caminho. Quase nenhuma iluminação, é claro, além dos postes de luz de vez em quando, e muito pouco trânsito. E tudo inerentemente um pouco assustador, e admito que já acelerei por esse trecho da estrada muitas vezes para passar por ele o mais rápido possível. Essa noite específica estava com um clima perfeito de primavera, então eu estava dirigindo com as janelas abertas, ouvindo música, e eram cerca de 22 horas da noite. Obviamente da noite, né, seu imbecil? Eu estava contornando uma das curvas da estrada quando tive que pisar no freio. Bem na minha frente, no meio da estrada, talvez a 50 metros de distância, estava o que parecia ser uma família. Mais uma vez, imagine uma estrada completamente escura com floresta densa em ambos os lados e apenas meus faróis para mostrar o que há à minha frente. Esta família era uma família de 3, 4, interrogação. Uma mulher alta e magra, um homem de altura e peso médio, uma criança, cabelo curto, mas não conseguia dizer o sexo. Com base nas roupas, eu não conseguia ver o rosto, talvez por volta dos 8 anos de idade. E a mãe empurrava a porra de um carrinho. Suas roupas pareciam normais, não esfarrapadas, mas não boas. Eles também não carregavam nenhum tipo de fonte de luz, ou seja, antes de eu chegar atrás deles no meu carro, eles estavam andando em escuridão total. Eles estavam todos de costas para mim, andando completamente em silêncio no meio da rua, na mesma direção em que eu estava indo. Eu abaixei minha música para ouvir se eles estavam falando, se tinha música tocando, etc. Pelos meus braços imediatamente se arrepiaram. Parei na estrada atrás deles, obviamente, e fiquei sentado ali por um momento para deixá-los se mover. Eles pareciam não ser afetados por mim, nem sequer viraram a cabeça ligeiramente. Acabei de me ligar que é uma mulher, né? Vou fazer uma voz mais de mulher. Nem tentaram sair do meu caminho. Eu literalmente pensei que estava ficando louca ou que estava sonhando. Foi tão surreal. Antes que eu tivesse tempo de processar e registrar completamente o que estava vendo, o quão estranho era, todos eles, ao mesmo tempo, pararam de andar e... Me perdi. Pararam de andar e muito lentamente se viraram para encarar meu carro. Isso me assustou pra caralho, sinceramente, nem me dei tempo suficiente para olhar os seus rostos quando eles se viraram. Imediatamente joguei o carro em marcha ré e mandei-o para trás, provavelmente por uns 20 segundos antes de virar em U, quase saindo da estrada, reservando na outra direção. A única coisa que me lembra é de ter notado que o carrinho parece estar completamente vazio. Essa foi a parte que mais ficou na minha cabeça. Nunca senti um terror assim em minha vida. Verifiquei meu espelho retrovisor provavelmente 1000 vezes antes de chegar à estrada principal e nunca os vi. Na verdade, nunca mais os vi. Tentei perguntar ao meu amigo e sua família sobre isso, mas basicamente senti que estava louca por causa da maneira que eles olhavam pra mim. Cada vez que conto essa história, recebo uma de 3 reações. Eles imediatamente pensam que sou uma maluca, pensam que estou mentindo ou que algo semelhante que aconteceu com eles. Eu realmente não me importo se ninguém acredita em mim, honestamente. Foi e ainda é a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo. Eu penso nisso o tempo todo. Ou era
alguma família estranha tentando assustar alguém, uma distração para uma tentativa de roubo, agressão, etc. Ou era algo mais sinistro? Eu vou dizer pra mim mesma, provavelmente pelo resto da minha vida, que essa foi a primeira opção. Próxima história. Minha esposa pisou em algo no lago. No dia seguinte, eles encontraram um corpo. Há alguns anos, quando minha filha era pequena, minha esposa e eu costumávamos levá-la a um lago próximo para fazer um piquenique, nadar e simplesmente relaxar. Era um lugar tranquilo, não muito lotado, o tipo de lugar onde você poderia facilmente esquecer o mundo por um tempo. Certa tarde, depois de terminarmos de comer, a minha esposa decidiu dar um mergulho rápido enquanto eu ficava na praia com a nossa filha. Eu observei ela entrar na água, o sol brilhando na superfície. Um minuto depois, ela parou de repente e se virou para mim, gritando alguma coisa. A princípio, eu não consegui entender o que ela disse, sua expressão estava estranha. Então ouvi claramente: acho que acabei de pisar na cara de alguém. Congelei por um segundo, pensando que talvez ela estivesse brincando, mas a expressão no rosto dela não era divertida. Estava pálida, quase aterrorizada. Ela rapidamente começou a voltar para a costa, suas pernas se movendo mais rápido, como se ela não conseguisse sair da água rápido o suficiente. Quando ela voltou para mim, ela estava visivelmente abalada. Ela disse que enquanto nadava, seu pé roçou em algo macio, e a princípio ela pensou que era uma pedra ou um pedaço estranho de alga marinha, mas quando ela pressionou o pé, sentiu o formato inconfundível de um russo debaixo d'água, um nariz, uma órbita ocular. Ela jurou que sentiu o vazio do olho. Pensei em entrar para conferir, mas algo impediu. O desconforto em meu intestino, talvez. Decidimos fazer as magas e partir de logo em seguida. No dia seguinte, o noticiário local noticiou que um menino desaparecido há dias foi encontrado afogado naquele mesmo lago. Não muito longe de onde estávamos. Ele esteve lá o tempo todo, logo abaixo da superfície. Até hoje, minha esposa está convencida que pisou no rosto dele. Caralho, que traumatizante, né, mano? Eu vou... Nossa senhora, não sei o que eu faria, mano. Mas eles deveriam ter ligado pra polícia, né, em vez de só sair correndo. Terceira e talvez última história. Meu Deus, é muito grande. Definitivamente a última história. Fui ao covil de um serial killer. Olá, Red. Todos aqui está uma história que nunca contei a ninguém, em parte porque alguns elementos da história são simplesmente não apropriados para a maioria de situações sensuais. Sensuais não, sociais. Como resultado, guardei isso em minha memória e raramente penso nisso. Aviso justo, essa história envolve algumas situações sexuais incompletas, mas não descreve nenhum ato sexual real. Como outro aviso, estou completamente ciente de que essa história envolve eu ser muito estúpido e descuidado. Não vou ejetar os recorrentes na história, mas tenho certeza de que, pensando bem, estou ciente da tolice que aconteceu e não preciso ser repreendido nesse assunto. Agora, por onde começar? O ano foi aproximadamente 1998 a 1999. Eu era um jovem gay de 20 e poucos anos, morando em uma cidade de tamanho médio no meio oeste dos Estados Unidos. Ô, musiquinha alta. Este foi o período intermediário de transição para os gays, onde na maioria das áreas populosas tínhamos respeito suficiente para viver abertamente, mas ainda havia muita gente que não gostava de nós. Foi antes da invenção dos smartphones, a internet estava nos estágios iniciais de adoção em massa. Havia grandes comunidades online, mas ainda não era o ponto em que a maioria dos americanos estava online. A socialização consistia em salas de chat, hospedados por vários serviços como os servidores AOL e Yahoo RC. E painéis de mensagens ainda eram usados por um grande número de pessoas. E para os gays da época não era nada menos que revolucionário. Antes da internet e das mudanças culturais amplas, os homens gays ficavam presos à procura de diversão em lugares secretos e ou obscuros devido à incapacidade de expressarmos livremente. Nos anos 90 era um tanto arriscado, mas a internet oferecia uma forma de conversar livremente e de forma relativamente anônima, sem o risco de ser descoberto ou pior. Por essa razão, realmente decolou nas comunidades gays. E os homens gays representavam uma grande parte da base dos usuários dessas plataformas sociais. De repente ficou muito fácil e relativamente seguro encontrar encontro, amigos ou apenas sexo. E rapidamente se tornou a norma para muitos homens gays. Por outro lado, sendo a ferramenta de comunicação tão nova para a maioria das pessoas, às vezes estávamos cegos para os riscos. Sendo um jovem atraente no meu auge, fiz o uso liberal de comunidades online para encontrar encontros, entre aspas. Quer dizer, tive muitas conexões. Minha cidade tinha um número razoável de salas de bate-papos e painéis de mensagens pessoais, e tive ótimas experiências. Conheci a variedade típica de mocinhos, casos de armário, esquisitos que você esperaria. Eu não era um vadio absoluto para a maioria dos padrões, mas basta dizer que um gay fofo naquela época geralmente poderia ter muito mais encontros do que uma pessoa heterotípica, haha. Em algum momento durante esse período, tive uma breve conversa em um quadro de mensagens com um cara da minha cidade. Esqueci o nome de tela dele, já faz mais de 20 anos, então vamos chamá-lo de Slim Guy 65. Essas idas e vindas aconteceram em um tópico geral na sessão gay. Não... sessão gay. Não em mensagens privadas, então era visível para qualquer pessoa que escolhesse ler esse tópico. Não deu em nada, mas cerca de uma semana depois recebi um e-mail endereço não reconhecido. O e-mail basicamente dizia: Ei, não sou gay e não concordo com o estilo de vida gay. Estou aqui porque meu amigo conheceu uma pessoa Slim Guy 65 neste quadro de mensagens, e o cara realmente machucou. Eu não quero que isso aconteça. Por que tá com... Não entendi. Eu não quero que isso aconteça com mais ninguém. Meu amigo tentou contar a polícia, mas
Meu amigo tentou contar à polícia, mas eles não fizeram nada. Vejo que você está conversando com o Slingai 65, então tome cuidado e fique longe dele. Ok, isso é estranho. O que essa pessoa quer dizer com realmente machucá-lo? Seu coração estava partido? Ele foi espancado ou abusado verbalmente ou o que? Respondi ao e-mail pedindo esclarecimento sobre exatamente o que aconteceu. Nunca recebeu uma resposta. Fiquei um pouco estranho com isso, mas por outro lado é um e-mail anônimo de alguém que não responde e é vago sobre o aviso. Isso pode ser qualquer coisa. Pode ser algum ex-descontente tentando mexer com um cara, pode ser um aviso real sobre alguém atacando um gay, pode ser alguém trolando que não tem nada a ver com ninguém. Eu mantive isso no fundo da minha mente, mas praticamente encolhi os ombros. Várias semanas depois, tive um dia de folga no trabalho. Decidi usar a internet para pescar algum pinto, como era de costume. Veja só, recebi um e-mail de resposta de um anúncio pessoal. Era Slingai 65. Ele estava se oferecendo para se encontrar em sua casa para sair e se divertir. Piscadela, piscadela, cutucada. Não vou entrar em detalhes, e pelo que me lembro, não houve muitos detalhes discutidos além da conversa fiada e das introduções que havíamos feito anteriormente. Nada sobre esse cara parecia realmente interessante para mim, mas eu não tinha muitas ofertas naquele dia, então decidi por que não. Vou ver o que se trata desse cara. Enquanto digitava minha resposta, de repente me lembrei do estranho e-mail que recebi avisando sobre essa pessoa. Voltei e reli, ainda vago, ainda apresentando mais perguntas e nenhuma resposta. Devo aceitar esse aviso anônimo pelo valor nominal e simplesmente ignorar o Slingai 65? Decidi dar uma olhada nele de qualquer maneira. O endereço dele era uma rua bastante movimentada no meio de uma área totalmente residencial densa. Não é um barraco na floresta. Eu posso cuidar de mim mesmo. Se for estranho, eu posso simplesmente sair daí. Em pouco tempo cheguei à casa na hora combinada. Era uma casa duplex, com um apartamento no térreo e outro no segundo andar. Parte de uma fileira de vários duplex idênticos. No meio da tarde havia muito trânsito na rua e muitas pessoas na varanda ou no quintal. Parei na entrada da garagem, atrás da casa, saí e bati na porta. O cara que atendeu era um homem bastante normal, de aparência tímida, provavelmente na casa dos 40 anos, magro, de fala mansa, parecia qualquer cara trabalhando em um cubículo de escritório em algum lugar. Não exatamente o meu tipo, mas honestamente minha curiosidade foi despertada e eu não tinha nada melhor para fazer. Então entrei para dar uma olhada e avaliar a situação, com um e-mail de aviso fresco em minha mente. Entrei pela porta dos fundos, entrei na cozinha. Estava muito limpo, não havia nada nos balcões, nem mesa e cadeiras, nem nada. Ou seja, não parecia que alguém morava ali. Tinha sido mantido e limpo, mas parecia vazio. Olhando para o apartamento, pude ver que ele não estava configurado como espaço de convivência. Uma grande janela de vidro deslizante ficava entre a cozinha e a sala, e eu podia ver o que parecia ser uma grande mesa na sala. SG-75 disse algo mais ou menos assim: não é onde eu moro, um amigo meu administrava um consultório médico aqui. Eu cuido do pad para ele, mas é privado, temos lugar só para nós. Estranho, ok. Ele fechou a porta dos fundos e trancou-a com uma fechadura com chave, do tipo que você precisa de uma chave para abrir, mesmo por dentro, e colocar a chave de volta no bolso, e dizendo: então, o que você quer fazer? Nesse ponto, meu senso de perigo aumentou. Essa não é uma casa normal, é porque ele tá trancando a porta daquele jeito, não é necessariamente suspeito. Muitas pessoas têm esse tipo de fechadura na porta, e a porta tem uma janela, então até faz sentido. Ainda assim, algo não está certo aqui, posso dizer, e agora estou preso. Perguntei por que ele estava trancando a porta daquele jeito, que imediatamente o deixou confuso. Ele parecia bastante nervoso e sua voz estava um pouco vacilante e hesitante. Não exatamente gaguejante, mas quase. Ele disse: bem, não queremos que alguém entre e nos interrompa, certo? Exibindo um sorriso fraco e pouco convincente, seu comportamento e linguagem corporal tudo o que eu precisava para confirmar que esse cara estava tramando algo ruim, ou pelo menos havia algo que ele estava escondendo. No entanto, eu poderia dizer o que estava intimidando. Não era uma criança particularmente musculosa, mas eu tenho uma estrutura maior. Tipo, mesmo quando estou mais magro, ainda usarei tops tamanho L e calças de cintura 36. Eu definitivamente não tenho ideia do que significa. Eu usarei camisetas tamanho G e calças de cintura 36, né? Imagino eu. Para parecer grande, o que as pessoas tendem a interpretar como sendo mais forte do que realmente sou. Além disso, não sou um cara durão, mas tenho uma expressão facial tranquila que me faz parecer um bandido durão. Pessoas que não me conhecem muitas vezes presumem que sou rude ou algo assim. Às vezes eu uso isso ao meu favor enquanto posso. Porque em pouco tempo um novo conhecido acabará descobrindo que sou um covarde total, haha. Mas essa foi definitivamente a ocasião para enfatizar a aparência de durão, e eu fiz exatamente isso. Fiz minha melhor cara de aço e disse para ele destrancar a porta que eu não queria ficar trancado aqui. Ele por um momento pareceu como se fosse fazer xixi nas calças, então eu disse: ok, tudo bem, vou destrancar isso. Ele destrancou a fechadura. Eu vou apenas trancar a maçaneta aqui. Ele girou o pequeno botão que tranca as chaves da maçaneta. Isso foi bom pra mim. Continuou olhando pra ele até que disse: vou deixar as chaves no balcão bem aqui. E colocou as chaves perto da pia. Fiquei relativamente satisfeito com essa resposta. Neste ponto, porém, minha adrenalina estava fluindo. Eu estava quase no modo de lutar ou fugir, mas estava meio preso no lugar. O cara estava entre mim e a porta. Eu estava assustado, mas aquela doninha não parecia representar nenhuma ameaça física imediata para mim. Eu poderia dizer que os bolsos e suas calças estavam vazios. O que eu estava
e que eu o estava intimidando como um inferno. Eu ainda não sabia exatamente o que fazer. Agora tenha em mente que, apesar das minhas descrições prolixas, tudo isso aconteceu muito rapidamente, sem pausas muito longas. Fazia apenas 1 ou 2 minutos desde que entrei pela porta. Tudo isso aconteceu no ritmo de uma conversa. Imaginei que não tinha sido tão demorado assim. O cara estava obviamente nervoso, tentando não parecer assim. Ele disse, bem, vamos entrar, e percorreu um longo caminho ao meu redor, passando pela cozinha até o que normalmente seria a sala de estar, em direção ao corredor da direita até lá. Direita de lá. Já conhecia essa disposição do piso. É muito comum nessa zona. O corredor levaria a 2 quartos pequenos, com banheiro entre eles. Hesitei, pensando que deveria simplesmente sair pela porta dos fundos e ir embora. Mas sério, agora estava super curioso. Eu sabia que não havia nenhuma maneira de eu fazer alguma coisa com esse cara, mas eu meio que quero ver o que está acontecendo aqui. Além disso, estou confiante que ele não pode me levar se houver alguma briga, então eu fui lentamente em direção à sala de estar. Parece que eu estava andando em câmera lenta. Da entrada da cozinha pude ver uma grande mesa retangular de aço inoxidável ocupando grande parte da sala. Lembro-me de pensar que isso parecia uma mesa cirúrgica. Parecia que podia subir e inclinar-se, e tinha um canal recuado e percorria toda a borda. Em retrospectiva, agora sei o que foi. Era 100% a mesa de agente funerário. O cara tinha uma mesa de agente funerário lá. Mas na época eu pensei que parecia algum tipo de mesa médica. Havia alguns outros armários de escritórios e outras coisas por aí, eu acho, mas agora tudo que realmente me lembra da mesa naquela sala. A grande janela frontal que dava para a rua estava coberta por persianas verticais fechadas. SG-65 disse algo como, este costumava ser um consultório médico, como eu disse, volte aqui. O corredor revelou a configuração da sala que eu esperava. A porta do primeiro quarto estava fechada, a segunda porta estava aberta para um banheiro pequeno e muito limpo. No final do corredor ficava outro quarto, que parecia, se a história do consultório médico fosse verdadeira, ter sido convertido em uma sala de exames. Ele disse, podemos entrar naquele quarto se você quiser. Vá em frente e dê uma olhada. E ficou perto da outra porta fechada do quarto. A porta do quarto dos fundos estava aberta e pude ver que as paredes eram cobertas por painéis da madeira cor de mel, do tipo que você veria em um escritório, ou um escritório que não era atualizado desde o início dos anos 70. Eu lentamente dei alguns passos até aquela porta, tentando estar bem consciente que o senhor assustador estava fazendo atrás de mim. Ele não se mexeu. Quando cheguei àquele quarto, a primeira coisa que notei foi que a porta que tinha uma fechadura com chave, como porta dos fundos. Este quarto está trancado por fora. Eu me perguntei se havia alguma alavanca por dentro, mas eu sabia a resposta para essa pergunta sem precisar verificar. Eu também vi uma cadeira. Falha minha voz. Eu também vi uma cadeira. Uma cadeira de mesa de plástico não giratória com pernas finas de metal, colocadas perto do centro da sala. O quarto tinha um carpete velho escuro com paredes de painéis de madeira. Eu percebi que as paredes eram completamente revestidas sem janelas. Oxe, e sei que aquele quarto tinha pelo menos uma janela, provavelmente 2, então quem fez aquele painel passou por cima das janelas. Havia também um telefone ali, conectado no chão. Aí era um telefone de escritório antigo, provavelmente dos anos 80 ou início dos anos 90, de plástico bege sujo, com vários botões para gerenciar diferentes linhas telefônicas. Apenas sentado no tapete perto da parede, com a cadeira uma pequena distância à frente do telefone, não havia mais nada naquela sala. Eu estava parado na soleira daquela sala, um pé ligeiramente para dentro, absolutamente não passando por aquela porta. Olhei para o cara, ele ainda estava parado perto daquela outra porta, apenas sorrindo nervosamente para mim, tentando parecer casual, mas provavelmente muito nervoso ou algo assim. Ele disse algo, bem, o que você quer fazer? Em vez de responder, tateei a parte de trás da fechadura, com certeza nada ali além da madeira lisa da porta. Também me dei conta de que não vi nenhum interruptor de luz na luminária do teto. Ah tá, onde estava o interruptor? Quem sabe? Deveria estar logo atrás da porta, é claro, mas o interruptor original estava coberto pelo painel. Ele resmungou algo sobre não ter a chave daquela fechadura. Não se preocupe com isso. Virei para encarar o cara e disse, o que você quer fazer aqui? Minha pele ficou gelada quando percebi que estava muito, muito, muito longe nesse apartamento. Estava repassando minhas opções na minha cabeça. O que esse cara vai fazer? Ele não parece ter nenhuma arma ou qualquer coisa do seu alcance, mas quem sabe o que acontece nesse lugar? O que você está tentando fazer? Ele ficou totalmente descarrilado com isso. Ele gaguejou um pouco gostoso, de homem para homem divertido, com um sorriso mais fraco que já vi, parecendo que estava um fio de cabelo entrar em pânico. Isso parece cômico, mas na verdade provavelmente foi a parte mais arrepiante de toda a experiência para mim. Foi o jeito que ele disse, como se ele tivesse que inventar algo na hora, algo que parecesse plausível, e ele falhou. Quem diz isso na vida real? Ei, você quer se divertir um homem com um homem? Quer se divertir de homem para homem? Ninguém. É algo que você veria em um anúncio, em um site pornô cafona, algo assim. Alguma diversão de homem para homem meio apimentado? Sorriso, lábios trêmulos. Foi isso. Eu disse, não, eu quero ir. Eu tô indo embora.
Ele disse, ok. Passei rapidamente por ele enquanto ele se espremia contra a parede para me evitar e passei direto pela área de secação da sala e pela cozinha até a porta dos fundos, que felizmente não estava trancada. A chave estava no balcão, saí pela porta e não me incomodei em fechá-la, pois o vi vindo lentamente até a porta atrás de mim. Caminhei deliberadamente, não corri até meu carro. Olhando para trás para o prédio, pude ver que de fato havia uma janela voltada para o quintal daquela sala revestida de painéis. Mas é claro que estava coberta por dentro. O cara estava fechando e trancando a porta dos fundos, e eu saí com o coração batendo forte, a pele girando, pensando, puta merda, o que foi isso? Então, esse cara era um tipo de assassino, ou ele era apenas um cara gay estranho e enrustido, com um acesso ao apartamento de uma aparência estéril, com uma mesa de autópsia, morgue. Morgue? O que é morgue? E uma sala sem janelas que tranca por fora, com uma cadeira e um telefone, sem interruptor de luz. Está claro pra mim que o coitado que entra naquele quarto fica trancado. Provavelmente apaga a luz de algum lugar e liga para o telefone. Fora isso, ninguém sabe o que acontece. Presumo que um amigo da pessoa crítica que me enviou um e-mail deve ter sido algum garoto que ficou preso em qualquer jogo que acontecesse. Dirigindo para casa, em princípio pensei que é claro que deveria ligar para a polícia e contar o que havia naquele lugar, mas pensando bem, percebi que não havia nenhum crime para contar a eles. Fui encontrar um homem para sexo casual e o quê? Ele tem um quarto com uma cadeira? Ele tem, como pensei na época, uma mesa de exames. A polícia não vai fazer nada com essa história. O cara não me tocou, nem fez nada comigo e foi embora. Pensei em ligar para a linha anônima de denúncias, mas novamente, o que exatamente eu denunciaria? Não houve crime acionável. Também tenho em mente que naquela época, embora a polícia local da cidade fosse bastante decente, eles não estavam especialmente interessados em se envolver e ajudar os gays. Eles processariam crimes reais se fosse direto e seco, mas eu tinha ouvido muitos relatos de que eles não optaram por acompanhar os casos que não havia uma prisão fácil de ser feita. Decidi não relatar porque não resultaria em nada, exceto atrair a atenção indesejada para mim. Mesmo em retrospecto, acho que provavelmente é a escolha mais racional a ser feita. Se isso acontece hoje em 2020, as autoridades policiais provavelmente estariam muito mais interessadas nisso, mas naquela época nem tanto. Então vive e aprenda. Eu ainda passava por aquela casa de vez em quando, no curso normal da vida. Durante vários anos eu prestava atenção em sua aparência. As persianas verticais ficavam fechadas por talvez 5 ou 6 anos, onde quer que eu passasse. Então eventualmente as persianas foram fechadas e as cortinas decorativas na janela. Então presumo que o lugar acabou sendo vendido para alguém que realmente morava nele. Por volta de 2002, 2003, apareceu no noticiário o assassinato de um jovem. Ele foi encontrado no estado vizinho, que faz divisa com a minha cidade, mas não é muito longe. Eu conheci o cara da comunidade gay, mas não conhecia pessoalmente. Um amigo mencionou algo sobre serial killer local. Eu disse o quê? Ele explicou que alguns jovens apareceram no ano passado, cada um depois de estar em um bar de mergulho específico. E cada um foi encontrado vários quilômetros ao norte, além da divisa do estado e do interior do país. O caso do noticiário coincidia com aquele MO. Modo de operação. O caso noticiário coincidia com aquele modo de operação. Meu amigo me contou que o jovem esteve naquele bar e saiu com alguém à noite que desapareceu. A reportagem não mencionou nada sobre um bar gay ou casos recentes semelhantes, é claro. Eu tive que me perguntar se o conhecido meu da internet alguma coisa a ver com isso. O local dos assassinatos aparentemente não estava nem perto daquele duplex, pelo menos de acordo com a história que me contaram. Nunca ouvi falar de uma resolução para aquele assassinato no noticiário ou de qualquer menção oficial a um suposto serial killer, a não ser algumas fofocas. Então, isso aconteceu. Uau! Mano, que bizarro, né, véi? Eu não esperava que fosse exatamente assim. Eu imaginei que ele ia ser igual o outro cara que ia ficar preso. Mas que bom que ele só foi embora antes. Enfim, estranho, né? Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Um beijo e até mais.